que é um pregador do ponto de vista cristão? Pregador é alguém que recebe a mensagem de Deus via Bíblia e a entrega aos homens. Essa é a definição mais simples e objetiva de um pregador cristão. De um pregador cristão. É aquele que trata com Deus. Pregador é o que trata com Deus os interesses dos homens e com os homens os interesses de Deus. O verdadeiro ministério profético se revela aqui. Essa relação do pregador com Deus e com as pessoas. Em outras palavras, pregador do ponto de vista desse estudo, que eu chamo de pregador bíblico, é aquele que se constitui arauto das verdades inseridas e ensinadas na Bíblia. O que vem de encontro a alguns absurdos que têm acontecido nos últimos tempos. De pregadores que abandonam a Bíblia e vão em busca de subsídios, de livros seculares, de autoajuda e coisas semelhantes, e eles acabam confundindo valores espirituais com valores humanos. Nossa teologia tem se tornado uma teologia horizontalizada, que só se preocupa com o humano, tem se tornado uma teologia muito humanista, e com isto, esses valores, é assim que nasceu, especialmente, as ideias e as teologias dentro do neopentecostalismo. Começou por aí. Doutrina da fé completamente distorcida da verdadeira doutrina da fé na Bíblia. As ideias centradas no homem. As mensagens são muito antropocêntricas, muito voltadas para o homem, o que o homem pode fazer. Você é o bom, você é o tal, a vitória está com você, você que é o bamba, etc. Mais ou menos assim. E os princípios bíblicos nos mostram exatamente diferente. Pregador cristão autêntico é aquele que não foge da mensagem bíblica, não viaja pelos meandros de pseudo-teologias baseadas em filosofias meramente humanas, como vem acontecendo ultimamente. Lamentavelmente. Pregador é aquele que submete seus ouvidos e seu coração à palavra de Deus e a transmite com fidelidade. Eu conheço um grupo de pregadores assim hoje, conheço um grupo que agora está se desfazendo, que entrou por um caminho de fanatismo, de vaidade, porque eles resolveram passar para o povo a ideia de que eles tinham uma mensagem de Deus de forma direta, então eles criaram situações e experiências. Teve um determinado grupo aí que entrou nessa história de arrebatamento de espírito e todo mundo queria fazer uma viagem interplanetária aí, para ir ao céu, para falar com Deus, para falar com o Espírito Santo, e até para reuniões, entre aspas, reuniões da corte celestial. Me desculpem, a burrice era tão grande desses camaradas, me desculpe a franqueza, a burrice deles é tão grande acerca de teologia, que eles criaram doutrinas inexistentes, ou eles trouxeram doutrinas falsas ainda, lá do tempo, antes da Idade Média, como por exemplo triteísmo. O camarada disse que foi ao céu, chegou no céu, ele foi convidado para ir a uma reunião da corte celestial. E quando ele chegou na reunião da corte celestial, ele viu o Pai, ele viu o Filho, ele viu o Espírito Santo. E o Pai estava dando uma bronca no Filho. E o Filho estava
dando uma bronca no Espírito Santo. O pai cobrava do filho que não estava dando conta do recado aqui com a sua igreja. E o filho então foi para você é que é o responsável para cuidar da minha igreja lá na terra. O que é que nós vamos fazer para salvar a igreja? Aí o dito cujo brasileirinho de meia tigela, Deus que me perdoe, viu? Se apresenta, eis-me aqui. Dá para engolir um negócio desse? Prega uma falsa doutrina. Ele não vê a trindade representada num só Deus, ele vê três distintamente, não sei como é que ele viu o Espírito Santo. Ele vê três elementos e depois aparecia. Aí ele se tornou aqui um tipo de, quase que só faltou criar uma empresa de turismo para ir ao céu e voltar. E o céu voltar. Vendo quando um pastor chegou para mim e disse, pastor, eu chorei muitos dias, meu Deus, eu tenho muita vontade de ser arrebatado em espírito, porque eu quero ir lá no paraíso, eu quero ver, eu quero falar com o Senhor. Eu falei com fulano, mas ele disse, não, eu tenho que perguntar ao anjo. E o anjo, então, tinha um anjo lá, que tinha até um nome que não está na Bíblia. Não está nem na Bíblia. Aí o anjo disse, eu vou pensar no caso dele e tal. Não, mas olha, ele é gente boa. Deixa ele decidir isso aí. Aí daqui a pouco vinha, olha, o anjo concordou e você terá a oportunidade de ir. Foi numa determinada reunião de oração e lá era um monte de gente indo e subindo. Ora, nós sabemos que arrebatamento de espírito na Bíblia não é uma doutrina. É uma experiência, é uma manifestação espiritual que pode acontecer, a Bíblia não condena, nem diz que não pode acontecer, mas não é uma necessidade. Nós não precisamos ir ao céu para tomarmos conhecimento das coisas. Nós temos o Espírito Santo que vive na igreja, suficientemente capaz de nos revelar tudo o que nós precisamos saber. O que é que eu quero dizer com isso? São pessoas que se perdem para poder chamar a atenção e mostrar para as pessoas e convencer as pessoas de verdades que eles não vivem ou de conceitos e ideias que eles desconhecem. Então, seja fiel ao Senhor, submeta seus ouvidos e coração à palavra de Deus e você será um pregador produtivo, abençoado pelo Senhor de modo especial. Pregador é aquele que encarna o Logos divino na sua própria vida. E transforma esta experiência de Cristo na sua vida na comunicação e revelação desse verbo de Deus, que é Jesus Cristo. Quando pregamos ao Senhor Jesus Cristo. E quando eu encarno a verdade que é Jesus, e a verdade representada pela sua palavra, significa que em todas as minhas entranhas e forças morais, intelectuais, físicas e psicológicas, quando elas estão inteiradas nisto, então eu posso ser usado por Deus. Você não precisa ser anormal. Você não precisa ser um alienígena espiritual. Você pode ser exatamente uma pessoa normal pregando a palavra de Deus. Há uma outra coisa importante sobre a pregação, que eu chamo de a relevância da pregação bíblica. A relevância da pregação bíblica. Romanos no capítulo 1, versículos 14 e 15, que nos diz assim: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. O que a gente descobre e aprende nisso aqui?
O apóstolo Paulo, nesse texto, ele nos mostra exatamente a importância, a relevância da pregação bíblica. Ele está dizendo em sua carta aos Romanos que ele se sentia devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e que ele estava pronto para anunciar o evangelho a todos. Esse sentimento que dominava o coração de Paulo era um sentimento típico de pregador do evangelho. Aquele que é vocacionado para trabalhar, ou melhor, para pregar a palavra de Deus, deve dar o seu melhor em termos de preparação para a missão de pregar. Por isso, quem prega precisa ter conteúdo, precisa saber o que vai pregar. Se ele se sentia preparado para falar tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, é preciso estar preparado para enfrentar e ter uma comunicação capaz de ser entendida e absorvida por qualquer pessoa. Por qualquer pessoa. O pregador precisa se preparar. O pregador precisa sentir seus auditórios. Quando eu ensino homilética, eu tenho um livro de homilética, que eu acho que a maioria dos irmãos já conhecem, que é o Pregador Eficaz. Esse livro procura ajudar tecnicamente aos pregadores novos, aos pregadores que querem aprender como preparar um sermão. E a gente sempre mostra nisso aí a importância de que o pregador saiba o que vai falar. Esse pentecostalismo barato e pobre, de pregadores que vêm para o púlpito, que fecham os olhos, esperam que ligue numa tomadinha lá no céu e ele começa a falar e vai acontecer, faz um grande barulho, mas não diz nada. Pregador, na unção do Espírito, se prepara para pregar. Sabe o que vai falar. Tem domínio das suas emoções na hora de pregar. Não se perde no meio do caminho. Ele tem começo, meio e fim na sua pregação. Agora aquele que pensa que vai receber de Deus e tal, e faz muito barulho, só faz barulho. Porque nunca vai ter nada para dizer. Lembra-se que acima de tudo, o nosso culto é racional. E a nossa preparação também é racional. Significa, eu tenho que estudar, eu tenho que me preparar, eu tenho que pagar o preço. Eu preciso acreditar que pregar a palavra é preciso ter esse mesmo sentimento que dominava o coração do apóstolo São Paulo. A responsabilidade é enorme de quem prega. Requer dessa geração de pregadores de nossos dias o compromisso de manejar. A palavra manejar aparece na língua grega como ortotomeu, que é cortar reto, cortar certinho. Quem maneja como quem usa uma espada de 2 gumes. Quem maneja com a palavra da verdade precisa estar habilitado para manejar. Habilitado para fazer a coisa correta. Vivemos numa época, hoje em dia, em que os absolutos da fé têm sido relegados a um segundo plano. A Bíblia tem se tornado para alguns pregadores apenas em desculpa para mensagens vazias, porque suas ideias geralmente são advindas de filosofias modernas, que influenciam tantos cristãos nos tempos atuais. Colossenses 2,8 diz assim: tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Precisamos cuidar com aquilo que pregamos, com aquilo que anunciamos, com o conteúdo que nós temos para podermos comunicar ao povo de Deus, comunicar às pessoas. Esse é o tempo que vivemos, onde a palavra, a verdade é relativizada,
A valorização dos sentimentos hoje está maior em detrimento da racionalidade da palavra de Deus. No meio pentecostal, nós sempre estamos lá no limiar entre a emoção e a razão. E quando eu percebo o exagero que se dá às emoções em detrimento da racionalidade da palavra de Deus, eu me assusto. Olha, irmãos, tá difícil de engolir umas coisas por aí, viu? Tá difícil. Um pregador, num determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí olhava para o auditório, para algumas pessoas. Você quer um pouco da minha unção? Aí eu quero. Então vem receber. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancã da festa. Era o rei da cocada preta. Quem é que diz que unção é isto aí? Quem é que diz? Outros, um dia fui pregar numa outra igreja. Aí alguém disse para mim assim: o senhor vai ver um homem poderoso. Poderoso. Ele é chamado Canela de Fogo. É o Canela de Fogo. Ah, é? Aí apareceu o camarada, veio lá. Sim, com uma carinha de humildezinho. Paz do Senhor, paz dos irmãos. Graças a Deus estou aqui. E daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo. E um monte de gente, meu Deus! Aí o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada. Isso é palhaçada. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção. Isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer, para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor, não para a sua própria glória. É lamentável que isso aconteça. Essa valorização exagerada que se dá para a emoção. A pessoa se emociona. E algumas pessoas até que são usadas por Deus, às vezes, no campo da profecia, às vezes são usadas. Mas às vezes elas tentam usar o Espírito Santo, manipulam com o Espírito Santo. Porque entrega uma mensagem que não tem nada a ver com nada. E sai por aí. Eu creio em profecias, viu, irmãos? Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja. Mas eu não aceito, particularmente, não aceito meninice. Não aceito coisa que não tenha peso bíblico. Coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Quer ter sucesso como pregador? Então submeta seus ouvidos a ouvir a voz de Deus. Submeta. Ouça a voz de Deus quando lê a Bíblia. Ouça a voz de Deus quando está orando. Mas ouça a voz de Deus. Não finja espiritualidade que não tem. Não tente acrescentar à sua espiritualidade experiências mirabolantes, aquela coisa e tal. É assim que eu tenho visto acontecer.